Ruth capítulo 3. Nessa oportunidade, vamos iniciar a exposição deste capítulo. Ruth capítulo 3. Nós leremos os 5 primeiros versículos. Ruth 3, do 1 ao 5. Diz a autoritativa palavra de Deus: Disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a serva na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: Tudo quanto me disseres, farei. Amém. Oremos. Ó Deus, obrigado, muito obrigado, Senhor, por poder prestar um culto a Ti, a Deus, em espírito e verdade. Não cessamos de Te agradecer por esse privilégio, ó Deus, porque é algo parecido com isto iremos passar a eternidade contigo. Nós dizemos parecido a Deus porque lá vai haver a perfeição. Não vai haver, ó Deus, os nossos pecados. Não estarão presentes, ó Deus, os nossos temores, as nossas fraquezas. Não vai estar lá, Senhor, os nossos pensamentos. Não estarão lá os nossos pensamentos. Não estará falando, ó Deus, a nós, um pastor imperfeito e pecador, mas o sumo pastor. Obrigado, Senhor, pelo Senhor estar nos alimentando. Obrigado por estarmos agora com os nossos corações aquecidos, por termos cantado a Tua palavra. O Senhor nos preparar pela leitura da Tua palavra, pela oração para esse momento. Obrigado a Deus, porque muitos anseiam e não têm, e nós assim temos, só pela Tua graça, da Tua bondade dispensada para conosco. Obrigado, Senhor, por poder prestar um culto a Ti, na beleza da Tua santidade. Culto a Deus, em que adoramos o verdadeiro Deus. E não temos criado, ó Deus, o nosso próprio Deus. Porque o nosso coração é propício, é inclinado, é uma grande fábrica de ídolos. Mas Tu tens nos preservado, Senhor. Tu tens nos guardado. Nós Te agradecemos por isso e Te pedimos que o Senhor nos fale nessa oportunidade. O Senhor se levante, instrua, corrija, exorte, transforme, fortaleça com as Tuas palavras. Amém. Concede-nos a unção do Teu Espírito para isto e ouvidos para ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amém. O título, irmãos, do sermão é Uma Estratégia Ousada. Uma estratégia ousada.
Sem dúvidas, a história de Ruth é surpreendente. Eu espero que os irmãos, né, vão acompanhando isso e compreendendo. Nós temos vários momentos, né, um livro muito pequeno, mas com essa história marcante, que ela perpassa a simples narrativa de uma estrangeira que vem de outra terra e é acolhida em Israel, na cidade de Belém de Judá, e se torna parte integrante agora dessa nação. É muito mais do que isso. É muito mais do que a narrativa da família de Noemi, que sai de Belém de forma venturosa. Noemi sai venturosa, alegre, ditosa, porque ela está na presença do seu marido, ela está com os seus filhos, ela tem recursos, ela sai de Belém toda feliz, deixa sua terra com um plano, com um planejamento. Sua terra é Belém de Judá, para passar pouco tempo fora e depois retornar. Quem sabe financeiramente numa condição até melhor do que saiu, porque eles saem por causa da escassez de alimentos, a escassez de pão, e eles vão para Moabe. Moabe é uma terra pagã, ímpia, mas lá em Moabe seus planos são frustrados. Depois de 10 anos, Noemi perde o marido, perde os filhos, sem ver esperança ou futuro para si nessa terra, e sem recursos também. Ela resolve voltar para Belém, porque ouviu que Deus se lembrou do seu povo, dando-lhe pão. A única coisa que ela traz na bagagem é uma de suas noras, chamada Ruth, que não ouviu seu insistente clamor para acompanhar a órfã, sua outra nora, que resolveu ficar em Moabe com sua família e seus deuses. Depois dessa situação, né, que ela jamais esperava na sua vida, Deus parecia que tinha ocultado sua providência de Noemi, mas Ele vai revelar o seu favor de forma mais clara à amargurada Noemi. Noemi sai ditosa e volta amargurada de Belém. Deus vai começar a fazer raiar sua providência quando aparece nas suas vidas um personagem chamado Boaz, homem de Deus e parente do seu marido Elimeleque. Ruth, ela, acompanhando Noemi, foi buscar refúgio sob as asas de Deus, o soberano. E por conta disso, o soberano lhe conduz graciosamente no momento em que ela vai respigar. Em Israel, Deus tinha deixado uma lei para que as pessoas que tivessem seus campos e depois da produção, no processo de colheita, os campos eles fossem deixados, as esquinas dos campos, normalmente se fazia o campo, né, de forma retangular ou quadrada, então as esquinas dos campos, né, das plantações, do milho, da cevada, do trigo, eles não fossem completamente colhidos, fossem deixados para o pobre, o estrangeiro e a viúva. Essa era exatamente a condição de Ruth.
pobre, estrangeira e viúva. Então ela sai da sua casa com a autorização ou condescendência de Noemi para respigar, para pegar o resto das espigas que estavam ali no campo ou que caíram no chão devido ao trabalho daqueles que estavam colhendo. E Deus faz com que Ruth graciosamente vá ceifar, vá colher nos campos de Boaz. E Boaz vai tratar Ruth de uma maneira tal que, quando Noemi ouve, leva Noemi da amargura à esperança. Entretanto, passaram-se cerca de 2 meses desde que Ruth encontrou-se com Boaz no campo de cevada, que a tratou bem, que cuidou dela, que proveu as coisas para ela. Mas ele não se apresentou efetivamente como o parente resgatador. E agora é nesse momento que Noemi, depois do resplandecer da providência, vai tomar uma iniciativa. Aquela que disse lá em Moabe, que disse a Ruth lá em Moabe que não tinha nada a oferecer a ela, agora tem. Isso, irmãos, é o efeito da providência na vida dos eleitos de Deus. Quem não via nada, quem não via esperança para si, nem para quem lhe acompanhasse, agora começa a enxergar. Por quê? Porque a graça de Deus e a providência lhe abriu os olhos para uma grande oportunidade. E ela vai elaborar uma estratégia ousada para assegurar um lar para Ruth. Por isso que essa história é assim. Ela começa com uma saída para uma terra, com um plano. Esse plano é completamente e totalmente frustrado. Depois, Deus começa a raiar a sua providência na vida dessas 2 mulheres, viúvas, pobres. E agora no capítulo 3, vem uma atitude ousada da parte de Noemi, e eu diria inesperada. Então nessa noite eu quero mostrar para os irmãos que, com base naquilo que se desenrola no capítulo 3, principalmente nos 5 primeiros versículos, que o cristão, agora tomando Noemi como referência, veja a mudança. Antes Noemi não era referência de atitude, era Ruth. Agora Noemi vai se tornar uma referência. Por quê? Porque ela não vai esperar passivamente ou de forma passiva que os eventos aconteçam. Ela agora vai tomar a iniciativa quando a oportunidade se lhe apresenta. Então, o que eu desejo é mostrar para os irmãos alguns aspectos da estratégia ousada de Noemi. E a partir daí, nós tirarmos as lições para as nossas vidas. Qual é o primeiro aspecto da ousada estratégia de Noemi? Ela teve ousadia para agir conforme a lei. Sua estratégia foi ousada porque ela desejava e desejou e conseguiu levar Ruth a agir conforme a lei. Vejamos novamente os 3 primeiros versículos, para os irmãos entenderem bem. A ousadia para agir conforme a lei. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Novamente eu lembro os irmãos. Lembra o que ela disse? Tenho eu alguma coisa para te oferecer? Lembra? Lá no capítulo 1. Agora ela tem.
E por que agora ela tem? Porque a graça de Deus, a providência, principalmente, de abrir os olhos. Antes o foco dela era ela. Ela disse, eu não tenho. Sim, nós não temos, mas Deus tem. Deus tem. Versículo 2. Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estivestes, um dos nossos parentes? Eis que esta noite ela limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos e desce a eira, porém não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Irmãos, nós não sabemos a razão pela qual Boaz não tomou a iniciativa de tentar resgatar Ruth. Por quê? Nós vimos no capítulo 2 que Boaz teve conhecimento de Ruth, soube o que Ruth fez pela sua sogra, Noemi, teve contato direto com Ruth, conversou com Ruth e agiu de forma bondosa com Ruth. Ele conhecia Noemi, claro. Noemi era a esposa de seu parente, Elimeleque. Ele sabia de todas as condições em que se encontravam Ruth e Noemi, mas não tomou nenhuma iniciativa de resgatar Ruth, mesmo sendo um dos resgatadores. E mostramos aos irmãos antes o que é um resgatador. É aquele que poderia livrar um parente de uma situação de pobreza, de uma situação de escravidão, inclusive, que poderia tomar para si uma esposa para suscitar a descendência, para que aquela família não morresse, né? O nome da família, dos familiares não morresse. O fato, irmãos, é que a graça de Deus, por meio da providência, levou Noemi a não apenas elaborar um plano para que Boaz resgatasse Ruth, um plano inteligente, um plano estratégico, mas um plano muito ousado. Por que era um plano ousado? Por causa da alta probabilidade de levar ao pecado, de haver um mal entendido da parte de Boaz com relação à atitude de Ruth, ou por quem visse. Então deixa eu trazer de forma mais clara aos irmãos. Qual era a estratégia? Qual era o plano? Noemi pediu a Ruth que tomasse um banho, se perfumasse, colocasse sua melhor roupa e fosse para a eira, mas lá chegando não se desse a conhecer, principalmente a Boaz. Quando ele fosse dormir, ela ia observar onde ele ia se deitar, iria levantar a capa dele e ia se deitar aos seus pés. Essa era a estratégia. Agora deixe-me detalhar como era feito o trabalho na eira. O que é uma eira, irmãos? Era um local de terra batida, ou então de rocha, onde se fazia o processo de debulha. Era o seguinte: o cereal que foi colhido durante o processo de colheita, ele era amarrado em feixes no campo. Então você colhia e deixava no campo amarrado, aqueles feixes, grandes feixes. Por isso que dizia: olhe, aquilo que cai do feixe não pegue de volta, para que o pobre, a viúva, necessitado vão lá e peguem. Então eles eram ali amarrados, alguns caíam, mas eles não poderiam vir para fazer isso. Então era amarrado, deixava no campo ali. Depois que colhia tudo, aqueles monte de feixes, eles eram levados para o terreiro, para debulhar. Esse terreiro, a eira, né, era um local de rocha, ou era uma rocha exposta, onde tinha alguns locais, né, que ficava aquela pedra exposta, ou então uma terra dura, batida, normalmente num local mais baixo, onde havia uma área ventilada, mas não podia ser um vento muito forte. Era um local bem específico, onde tinha um vento, mas com uma certa brisa. Por quê? Ali eles faziam o seguinte: o grão era debulhado. Como é que o grão era debulhado? Às vezes botava no chão
e os animais passavam com suas rodas, as rodas dos carros por cima, para debulhar o grão. Ou os pés dos animais eram passados por cima para pisotear as espigas, ou eles pegavam também, a outro método era, pegavam um tipo de pau e batia, malhando. Se eu não me engano, em alguns locais ainda há essa prática, né? Então era feito isso. Depois, o que é que eles faziam? Depois que ele batia ali, eles pegavam uma pá ou um garfo e jogavam para cima. Então quando eles jogavam, a palha, né, com o vento era espalhada e os grãos caíam no chão. E aí esse grão era finalmente selecionado, né? Era passado numa peneira e juntados em montes. Normalmente eles aproveitavam tudo, né? A palha, inclusive, era dada para os animais, para alimentar os animais. Então, esse trabalho todo era feito ali. Então, se fazia principalmente à noite. Por que à noite? Por causa do sol ameno. Você fazer um trabalho desse no sol escaldante, né? Você tinha que fazer isso lá. E de noite também tinha aquela brisa leve. Você fazia esse trabalho, depois havia os momentos de se alegrar, né? Agradecer ao Senhor, quem era cristão, né? E lá faziam-se as refeições, bebiam, e muitos lá mesmo descansavam, dormiam, para no outro dia de manhã, já estando lá na eira, levavam os grãos para serem vendidos, comercializados na cidade. Olha, irmãos, esse foi o jeito que Noemi encontrou para que Ruth se encontrasse com Boaz. Olha que local, e olha a maneira como foi que ela elaborou esse plano. Ela disse: deixe que tudo aconteça, fique quieta, não se dê a conhecer, fique por lá. Haviam várias pessoas, né? Quando ele fosse, depois que ele comer, depois que ele beber, quando ele for se deitar, observe onde ele vai se deitar, se deite perto dele e descubra os seus pés. Ele vai sentir frio de noite. Quando ele se acordar, você conversa com ele. Isso é hora de se conversar de madrugada com um homem, de noite, no escuro. Uma mulher sozinha com um homem. Muita ousadia. Por que não conversar com Boaz? Chamar para conversar em outro local, em outro ambiente, em casa. Depois de todo esse processo, que ele estava ocupado, né? Mas depois não chamá-lo. Noemi estava colocando Ruth e Boaz em um ambiente extremamente propício a ceder à tentação. Uma jovem viúva no meio da noite, com um senhor de idade, que foi se deitar, muito feliz, depois da colheita. Esses locais, irmãos, inclusive, conforme diz Oséias 9:1, eram muito utilizados por prostitutas que iam oferecer seus serviços. Quem não era temente a Deus nesses momentos, se embriagava. Aí eu faço um paralelo, né? Tem muitos ambientes, né, nossos, que são propícios para isso. E as pessoas se aproveitam. Também era naquele local. O que eu quero destacar aqui para os irmãos é que o cristão, ele também deve ser ousado. Tem que ser ousado e deve ser ousado. Mas sempre para agir conforme a lei de Deus e buscando fazer a vontade de Deus. Por quê? Conforme a lei de Deus. Porque, irmãos, qual era o objetivo de Noemi? Era ganhar para Ruth um marido piedoso, um
garantir para Noemi um futuro seguro, preservando a linhagem da família. E é por essa razão que Ruth vai seguir as instruções de Noemi, por meio dessa estratégia tão ousada e arriscada. Porque ela seguiu? Porque estava de acordo com a lei de Deus. O que ela estava fazendo, irmãos? O que Ruth estava fazendo, e Noemi a orientou, era para suscitar a descendência do seu esposo, de providenciar para Noemi um herdeiro. E isso ia ser cumprido com Boaz, que era um resgatador. Ela estava seguindo o seu plano, era conforme a lei de Deus. Agora, era ousado, era arriscado. Agora, por outro lado, irmãos, eu quero que os irmãos vejam que Ruth estava subordinando sua própria felicidade ao dever da família. Lembre-se, ela era moabita, lá não tinha esse costume. Lá não tinha. Ruth está completamente agindo de acordo com a lei de Deus, segundo os costumes do povo que ela disse que ia ser o seu povo. Preste bem atenção nisso, é muito importante. Abrir um rápido parênteses. Muitas vezes, irmãos, os cristãos, eles preferem seguir os costumes e a lei do povo do mundo do que do povo de Deus. Os cristãos, eles preferem adquirir a cultura do mundo do que a cultura do povo de Deus. Em detrimento de quê? Da sua vontade, da sua felicidade, das suas realizações. Por que você está fazendo isso? Porque eu gosto, porque eu acho bom, porque eu acho bonito, porque me satisfaz. Mas esse costume é um costume do povo de Deus? Não. Mas o que é que tem? Se eu me sinto bem? Hein? Qual é o problema? Eu não posso, não. Na minha individualidade, eu ouvi muito isso, né? Está aí, irmãos. Ruth subordinando sua felicidade ao dever da família. Por que isso, irmãos? Eu vou mostrar aos irmãos, o próprio Boaz reconhece isso. Então foi com essa intenção que ela se banhou, se perfumou, vestiu sua melhor roupa, saiu à noite e se aproximou desse homem. Ela queria que a lei de Deus fosse cumprida. Estava pronta para casar, como a lei de Deus prescrevia. Eu quero lhe dizer, irmãos, que Boaz, Ruth era uma viúva, mas era uma viúva jovem. E Boaz era um homem velho. Ele já era considerado velho. Os estudiosos, irmãos, estimam que Boaz tinha cerca de 70 anos. Ruth deseja esse casamento. Por quê? Porque era para a honra e interesse da família da aliança, a qual ela havia se unido. Ela fez sua profissão de fé e ela não estava contabilizando os custos disso. Se fosse buscar sua vontade, seu interesse, certamente ela ia buscar um jovem, quer rico, quer pobre, como o próprio Boaz afirmou. Veja o versículo 10. Ruth 3,10 diz assim: disse Boaz a Ruth: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizestes a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Entendeu, irmão? Então ela foi ousada em quê? Em seguir a lei, em agir conforme a lei. Então, principalmente você jovem, meu jovem, minha jovem,
Atentem para esse exemplo de Ruth. Pais, mães de crianças, atentem para esse exemplo de Ruth. Contem esse exemplo para os seus filhos, para as suas filhas. Diga a eles para não buscarem agradar os seus olhos. Jovens, não procurem agradar as suas inclinações, aos seus apetites, aos seus gostos, na hora de escolher seu cônjuge. Vocês devem, em primeiro lugar, agradar a Deus. Em primeiro lugar, agradem a Deus. Em segundo lugar, agradem a seus pais, caso eles estejam dando a orientação correta. Se eles estão dando a orientação correta, sigam. Honre seu pai e a sua mãe. Quantos jovens não estão hoje com seus casamentos esfacelados, porque simplesmente escolheram com os olhos, sem considerar o que diz a lei de Deus? Não seguiu a instrução. Fechou os ouvidos para a sabedoria de Provérbios. Provérbios, filho meu, né? Ouve a instrução do teu pai, não deixes a da tua mãe. Então não se iluda com beleza, com riqueza, com popularidade, com status, até mesmo com educação, com cordialidade, que são coisas muito boas na hora de pensar no noivo ou numa noiva. Sejam ousados. O jovem não tem essa característica da ousadia, mas seja ousado em fazer conforme a lei de Deus. Seja ousado em contrariar o mundo. Seja ousado em enfrentar seus amigos e suas amigas. Ousado em dizer não às instruções erradas, às insinuações de Satanás. Seja ousado em escolher alguém que ama a lei de Deus. Espere no Senhor. Se tiver que ir atrás, vá atrás. Faça como o servo de Abraão. Viajou quilômetros e quilômetros para buscar uma esposa para Isaac. Isso é ousadia, não é não? Isso é ousadia. É se arriscar, né? Que risco. O servo de Abraão foi orando, terminando, Deus, Senhor, como eu vou cumprir essa missão? Como eu vou escolher? Aí o que foi que ele fez? Abriu os olhos para escolher a mulher. Como foi que o servo de Abraão fez? Ele abriu os olhos para ver, se vou ver aqui quem é a mais bonita, quem é a mais educada, quem é a mais jeitosa. Ele fez isso. Em vez de ela abrir os olhos, ele fechou os olhos. Ele orou. É assim que o cristão escolhe seu cônjuge. Com os olhos abertos? Não, com os olhos fechados. Pedindo a Deus. Rogando a Deus. Isso é ousadia. Não, meu irmão, isso é ousadia. Você vai escolher? Disse, não, Deus vai escolher para mim. Deus vai escolher. Mas rapaz, como é que tu vai saber? Deus vai me mostrar. Isso é ousadia. Mais fácil é abrir os olhos e dizer, ok, eu vou olhar aqui. Quando eu encontrar, eu vou ter certeza que vai ser a minha alma gêmea. Isso não existe, não, irmão. Isso é só lá na literatura, nos filmes, nas novelas. É de alma gêmea. Minha cara é metade. Essas coisas todas. Então, irmãos, isso é o mais importante. Eu quero dizer que nós sabemos que Ruth seguiu ao pé da letra o plano estratégico e ousado de Ruth. E nós sabemos o que isso lhe rendeu. Sabe o que é que lhe rendeu? Fazer parte da família de Jesus Cristo. Agora eu pergunto aos irmãos, ela poderia pelo menos imaginar isso? Ela nem soube disso. Ela nem soube. Esse é o primeiro aspecto do plano
estratégico ousado de Noemi. A ousadia de seguir a lei, de agir conforme a lei. O segundo, a ousadia para confiar na providência. Ousadia para confiar na providência. Olha, banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos e desce a eira, porém não te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Isso aí é confiar na providência. Mais uma vez nós queremos destacar a mudança, irmãos, que ocorreu com Noemi. No primeiro capítulo desse livro, Noemi professa crer na soberania de Deus, mas dos seus lábios fugia a providência. Pode ver que ela não tem nenhuma palavra dela que ela fala em confiar na providência. De desesperada ou desesperançada e amargurada, agora ela fica confiante na providência. Agora tem uma coisa muito importante. Isso não a fez abrir mão dos recursos que tinha à sua disposição. Ela confiou na providência, mas ela com ousadia utilizou tudo que tinha disponível. E o que é que ela tinha disponível na mão? Ruth e as circunstâncias. Ruth e a oportunidade. Ruth e Boaz indo para a eira. Então isso é uma clara lição e aplicação para as nossas vidas. O cristão não deve achar que a providência exclui a ação, exclui a iniciativa, exclui o plano, o planejamento. Não. Noemi entendeu que Boaz era o homem certo para casar com Ruth. Por causa de quê? Quais foram os critérios que critérios Noemi chegou a essa conclusão? A lei, a palavra de Deus. Ela seguiu isso. Ele é um dos nossos resgatadores. Seguiu a lei de Deus, não foi? Então ela disse, seguindo a lei você tem segurança, você tem firmeza, você tem confiança, você vai à frente, você aproveita as oportunidades. Ela disse, se eu seguir a lei de Deus, sim, de fato Ruth vai ser feliz, Ruth vai estar segura, porque é seguindo ali as instruções da palavra de Deus. É claro que ele era uma pessoa de respeito na cidade, é claro que ele era um homem temente a Deus. Nós vimos isso até da forma como ele primeiro tratou seus empregados, depois como ele tratou a Ruth. Por isso ela orientou Ruth a se preparar adequadamente para um encontro no qual os recursos pudessem favorecer o seu propósito. E o propósito era bom, porque era um propósito conforme a lei. Então vamos ver, que recursos ela usou? Em primeiro lugar, ela promoveu uma verdadeira produção em Ruth, né? Ela produziu Ruth. Recomendou um banho, recomendou o uso de perfumes, pediu que ela se vestisse como uma verdadeira noiva. Como é que Ruth deveria se apresentar? Entenda bem, irmãos, se deveria se apresentar de forma elegante e perfumada. Nós estamos falando de elegância, nós estamos falando de asseio, de limpeza. Ou seja, ela preparou Ruth de maneira que todo homem crente iria desejar que uma mulher crente se apresentasse. Foi desse jeito. Em segundo lugar, primeiro, ela produziu Ruth. Segundo, ela usou a maneira de abordar Boaz.
Então veja, ela pensou em tudo. Ruth não poderia logo chegar e se apresentar. Não deveria fazer-lhe logo uma proposta dirigindo a palavra. Na verdade, ela sequer deveria ser reconhecida. Ela tinha que permanecer ali, sua identidade, né? Deveria permanecer de maneira secreta até o momento certo, que era quando Boaz estivesse num estado de contentamento. Ou seja, depois de uma boa refeição, de apreciar uma boa bebida, estavam os dois a sós e poderiam conversar, porque essa conversa não era para ser vista nem ouvida por ninguém. Então veja, irmãos, Noemi não deixou nada para o acaso. Não deixou. Ela pensou que esse era o melhor cenário para favorecer o pedido de Ruth. É ousadia, é inteligência, mas voltada para uma causa nobre, uma causa divina. Então Ruth deveria ir lá. Depois de tudo, depois de ficar... Veja que ali teve todo... Evidentemente a Bíblia não dá detalhes de como era, mas todo aquele processo ali, Ruth ficou sempre, né, sem se dar a conhecer. Certamente toda essa produção já deixou ela diferente, né? Porque ela era aquela que Boaz havia sempre daquele jeito no campo de trabalho, né? Certamente os cabelos estavam meio desgrenhenhados, né? E ela, a Bíblia diz que ela era uma mulher muito trabalhadora, de manhã até o final da tarde ela não parava só para comer, para beber água. E as roupas eram as roupas comuns, né? Roupa de pobre. Então, certamente quando ela se vestiu, se arrumou, botou o seu melhor vestido, penteou os cabelos, botou óleo, ficou quase irreconhecível para Boaz. Mas ela ficou lá, no canto, olhando Boaz e tal, para que ele não, quem sabe, os irmãos, não é como hoje, né? Que as luzes de LED iluminam tudo. Estava lá, a iluminação daquela época era muito precária, né? Então ela ficava procurando ficar sempre na penumbra, na sombra. E aí ela, sem tirar o olho dele, viu quando ele terminou de comer, de beber. Quer dizer aos irmãos que de forma nenhuma a Bíblia disse que Boaz estava bêbado, não. Estava alegre, contente. Então ela viu quando ele se deitou, deu um tempinho, lógico, né? Então ele adormeceu, ela chegou lá perto, descobriu os pés dele, dobrando para trás a orla da grande capa na qual ele dormia. Os irmãos devem se lembrar daquela época, as pessoas andavam com a capa, né? Que era um sobretudo que protegia de dia do sol escaldante, dos ventos, né? Das tempestades de areia e tal. Ele se protegia com aquela capa, e de noite ele se cobria com a mesma capa com frio, né? Por causa do frio. Então ele estava todo coberto. Ela afastou um pouquinho dos pés. Em determinado momento ele ia sentir frio, ia se acordar, e ele, quando fizesse isso, ia perceber que Ruth estava deitada perto dele. A essa hora já se passou um tempo, todo mundo já estava dormindo, em sono profundo, então eles poderiam conversar a sós. Ó, que plano ousado, hein, irmãos? Conduzir Ruth até aquele local não era uma boa ideia. Pelo menos colocava Ruth em perigo. Apesar de Boaz ser um homem de posição na comunidade, ele poderia ter cedido às inclinações carnais e se aproveitado de Ruth. Também era possível que alguém acordasse e visse Ruth aos pés de Boaz. Iam pensar o quê? O que iam pensar? Não podemos, irmãos, deixar de negar que Noemi colocou Ruth e Boaz em risco de cederem à tentação
ou de serem acusados injustamente. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. O fato, irmãos, é que diante de tudo que viu ocorrer com Ruth, desde o primeiro dia que Ruth saiu para respigar, até o final da colheita, Noemi percebeu o resplandecer da providência. Por isso que ela foi ousada em confiar na providência. Apesar de saber que Boaz era um homem conhecedor e praticante da lei, de considerar o caráter de Boaz, sua idade, sobriedade, virtude, temor a Deus, nós cremos que em última instância Noemi estava confiando na providência. Que Deus ia usar Boaz, ele disse, ele vai te dizer o que deves fazer. Ela estava confiando que Boaz iria continuar sendo um instrumento da providência na vida delas. É fato, irmãos, que não é justo, temos dito isso e repetindo, amenizar o risco no qual Noemi submeteu Ruth. Estamos dizendo isso, irmãos, porque isso é algo que deve se pensar muito bem. Mas o que desejamos destacar é a sua inteligência e ousadia em utilizar os recursos e os meios que dispunham para alcançar seu objetivo nobre. Ela não se utilizou de nenhum meio ilícito, pecaminoso, apesar de parecer que ela tinha preparado Ruth para seduzir Boaz, mas não foi isso que aconteceu. Esse não era o objetivo. Não era essa a intenção. Por isso, é preciso o crente agir com ousadia. Em determinados momentos vai ter que ser ousado, mas sempre conforme a lei de Deus e sempre confiado na providência. Não confiado nos meios, não confiado na oportunidade. Usando eles dois, mas a confiança é na providência. Toda diligência, todo esforço, toda habilidade dada por Deus, todos os recursos o cristão deve empregar para alcançar seus objetivos que estejam em conformidade com a vontade e a glória de Deus. Que visem o reino de Deus em primeiro lugar. Lembremos-nos da parábola do administrador infiel. O que é que foi louvado? Sua perspicácia. Essa foi louvada. Não foi louvado o que ele fez de errado, nem antes nem depois, mas sua ousadia, perspicácia, capacidade de enxergar oportunidades. Assim devemos ser com relação ao reino. Assim devemos ser com relação à missão que Deus tem dado a cada um de nós. Deus tem dado a cada um uma missão. Os ímpios são audazes para alcançar seus objetivos pecaminosos, e nós devemos ser para promover o reino de Deus, para cumprir os mandamentos do Senhor, para fazer a vontade de Deus. Nós vamos precisar ser ousados. Confiar em Deus, confiar na sua providência, exercitar a fé. Nós vamos precisar disso para glorificar a Deus, para acudir nossos irmãos, para honrar nossos pais. Tudo isso nós vamos necessitar de ousadia. Versículo 5, irmãos. Para concluir, nós vamos concluir com esse versículo. Diz assim: respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Ruth estava vendo igualmente a providência de Deus na sua vida, na vida de Noemi. Por isso que ela fez tudo quanto Noemi ousadamente lhe orientou. Ela estava confiante de que o conselho de Noemi não era contrário à verdadeira religião, não era contrário a uma atitude virtuosa, apesar de ser muito arriscado.
Por isso que ela não fez perguntas, que ela não questionou, ela não levantou objeções. Ela disse: tudo quanto você disse, eu vou fazer. A gente deduz, irmãos, entende que na mente dela o plano estava entendido completamente. Ela aceitou as palavras de Noemi como uma ordem para ser obedecida. Ela não entendeu aquilo como uma sugestão, né? Eu quero dar a você uma sugestão. Pare um pouquinho, pense, avalie e me dê um retorno. Não. Ali ela disse: não, isso aqui é uma ordem que eu preciso cumprir. Por isso nós dissemos aos irmãos que nós devemos seguir da mesma forma, com ousadia, as instruções dadas por Deus, por Cristo Jesus na sua palavra. Quantas vezes a gente não fica questionando as ordens da Escritura? Uma ordem clara, inequívoca, dada por Deus na sua palavra, está nos seus mandamentos, e a gente fica: bem, mas é assim mesmo que é para fazer? Como é que eu... não tem outra maneira não? Então, às vezes nós fazemos isso. Vamos seguir o exemplo de Ruth. Está de acordo com a Escritura? Vamos fazer. Tem hora que vai ter que ser ousado para fazer, mas vamos fazer. Não é a vontade de Deus? Não está lá? Mas eu não tenho garantia que vai dar certo. Não tem problema, você vai ser ousado em crer na providência. A gente não deve duvidar, porque a palavra diz que você vai colher bons frutos. Não tem erro, não tem erro. É um investimento que vai lhe conceder retorno. Pode investir, que se você vai ter retorno garantido. Da mesma forma também, irmãos, podemos confiar naqueles que têm mais experiência na palavra. Podemos seguir seus conselhos sérios e prudentes. Evidentemente, quando não encontrarmos nada da Escritura que indique o contrário, né? O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se ele está fazendo alguma coisa que está de acordo com a palavra, siga, ouça. Noemi fez isso. Veja, Ruth não seguiu todos os conselhos de Noemi, não foi? Os primeiros ela seguiu, mas esse ela seguiu. Por quê? Porque estava de acordo com a lei, estava de acordo com a palavra. Pode seguir. É ousado demais, siga, vai dar certo. A garantia é de Deus. Irmãos, a disposição de Ruth em cumprir à risca esse plano, por estar em conformidade com a vontade revelada de Deus, mudou a sua história. Eu digo isso sob a perspectiva humana, evidentemente, né? Mudou a sua história. Ou impulsionou a sua história. Que Deus, irmãos, nos conceda essa ousadia. Ousadia de agir conforme a palavra e ousadia em confiar na providência. Amém.